Louvado seja Deus por estarmos reunidos como Igreja do Senhor para mais um culto de louvor, adoração ao nosso Deus. É sempre um privilégio ter essa oportunidade de poder estar compartilhando da palavra de Deus junto com os irmãos, para que pelo Senhor sejamos aconselhados, fortalecidos na fé, nessa nossa caminhada. Louvado seja Deus pelos 505 anos da Reforma Protestante, Em 1517, um monge agostiniano, ele afixava nas portas do castelo de Wittenberg suas 95 teses, indo contra todo aquele misticismo, aquele ritualismo que era até então imposto pela Igreja Católica Apostólica Romana, que havia se desviado da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor. E louvado seja Deus pela vida de Lutero e de outros homens que antecederam a Lutero, que já haviam começado ali a se levantar. É Deus levantando esses homens por meio do poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, para chamar a igreja de volta aos caminhos da verdade, que é a palavra de Deus. E uma vez que a igreja corrompida, que ela se corrompeu, como o reverendo pregou domingo passado, a palavra de Deus perdida dentro da casa de Deus, essas pessoas então não aceitaram retornar aos caminhos do Senhor, porque feria o seu eu, feria o seu ego, feria as suas posições eclesiásticas, porque não era Cristo que era exaltado, mas eram suas posições eclesiásticas. E louvado seja Deus porque o Senhor levantou homens com vigor espiritual, homens verdadeiros, homens que não temiam a morte, homens que não valorizavam a sua vida em si mesmo, mas estavam dispostos a ir à morte por causa da palavra de Deus e de dar glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória é dado a Deus. E sendo assim, lembrando os lemas, o slogan da reforma, que são os 5 solas, somente a Escritura, sola fide, solo Cristo, somente Deus recebe toda a glória, Então esse é o lema da igreja reformada, que louvado seja Deus, ainda neste mundo mantida pelo poder do Espírito Santo de Deus, é fiel à pregação da palavra, se mantendo fiel à palavra de Deus na exposição bíblica, e assim mantendo a igreja alicerçada na rocha que é Cristo. Então esse é um momento que nós estamos às vésperas, É amanhã que se comemora o 31 de outubro, o aniversário da Reforma Protestante, e sou muito feliz, muito alegre, me alegro em Cristo, em Cristo, somente em Cristo, de poder pertencer a uma igreja que não procura exaltar a si mesma, mas exaltar o Senhor da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso, irmãos, pensando nisso, quando o reverendo me deu a oportunidade para estar ministrando hoje, devido a ele estar com o seu problema na garganta, muitos irmãos estão nesse mesmo estado. Eu tenho alguns parentes também que se encontram devido a essa mudança climática, então muitas pessoas estão sendo afetadas, gripe forte, estão em situações difíceis. E estou aqui para servir a igreja do Senhor com muita alegria, compartilhar de um texto com os irmãos, que se encontra em Lucas, no capítulo 24, dos versos, faremos nossas leituras do verso 13 ao verso 35, texto bem conhecido, os discípulos no caminho de Emaús. E eu tenho aqui como um tema para a nossa mensagem: somente a palavra de Deus é quem aquece o coração. Somente a palavra de Deus é quem aquece o coração. E nesse aquecer o coração não é nenhum emocionalismo, não é nenhuma espiritualização desse sentido, mas aquece o coração no sentido de que é a palavra de Deus que nos coloca no caminho da verdade, nas veredas da justiça, e nos leva firmes, alicerçados, animados, a sabermos de que somos um povo escolhido por Deus e que a sua palavra arde em nossos corações. E esse texto, ele é maravilhoso. O texto aí de Lucas 24, dos versos 13 ao verso 34. Eu farei a leitura do texto, os irmãos acompanhem. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa?
E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os ocorridos desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo quanto os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhe abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Bom, oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças damos a Deus por esta bendita palavra que acabamos de ler. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, a nos instruir no caminho da verdade do Senhor, da Tua palavra, da vereda do Senhor, a vereda de justiça, ó Deus. Que o Senhor nos fortaleça, nos alicerce, Senhor, na Tua palavra, para que possamos nos animar, para que sejamos fortalecidos, para que não venhamos a esmorecer, ó Deus, diante das circunstâncias que estão ocorrendo no mundo todo. Ó Deus, tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações, porque somente é a Tua palavra que nos dá vida, é a Tua palavra que nos revigora, é a Tua palavra que nos fortalece. É em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, que nós te pedimos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Fala à Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto, como eu falei a princípio, tendo em mente a reforma protestante, que aqui eu vejo como a caminhada da igreja que perdeu e se desesperou diante os acontecimentos no decorrer da história de toda a humanidade, onde na palavra de Deus que revela a pessoa do nosso Deus, o seu caráter santo, os seus atributos eternos, que revela a maravilhosa graça e misericórdia de Deus em toda a existência, quando a igreja perdeu a vista das Escrituras que revela esse Deus maravilhoso, esse Deus redentor, nos encontramos como esses dois personagens, esses discípulos que andaram com o Senhor Jesus Cristo, que beberam da fonte viva, a palavra, o verbo encarnado, que estando com Ele durante todo o seu ministério terreno, mas parece que não absorvendo totalmente, não crendo realmente, eles ainda estavam com aquela ideia de que o reino do qual o Senhor falava era um reino político, era um reino do qual ainda muitos hoje aguardam que o Senhor Jesus Cristo irá reinar fisicamente nessa terra, onde Israel se tornaria um reino político, um país de primeiro mundo, onde todas as nações serviriam a Israel. Mas o Senhor diz: o meu reino não é deste mundo. Ele sempre deixou isso claro, sempre avisou a sua igreja, os seus discípulos, de que ele veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai era essa, de que todo aquele que a ele fosse levado, de maneira alguma seria lançado fora, não se perderiam, mas seriam alicerçados na verdade, na justiça divina, para que vivessem no mundo para a glória de Deus e vivessem
eternamente. E esses discípulos, como o texto coloca, depois de todos os fatos ocorridos de Jesus Cristo pregando, fazendo sinais, prodígios, milagres extraordinários, sendo confrontado por aqueles religiosos da época, que detinham o conhecimento da verdade, detinham as Sagradas Escrituras, mas no entanto a distorciam e levavam o povo cativo ao engano, a uma espécie de religiosidade fingida, falsa, da onde jamais eles tiveram conhecimento do único e verdadeiro Deus. Mas quando aprove a Deus, na plenitude dos tempos, revelar o seu Filho, sob a lei, para pregar o arrependimento, chamando os homens ao arrependimento, confrontando os falsos profetas, os falsos mestres, esses que ali estavam como sendo os líderes religiosos de Israel, líderes políticos e religiosos de Israel, mas conduzindo o povo ao engano e à perdição. Ele foi caluniado, foi perseguido e foi levado à cruz do Calvário. Mas tudo isso está dentro dos planos de Deus, dentro dos decretos de Deus, que é para isso ele veio. E o tempo todo ele dizia: o Filho do Homem vai segundo a vontade do Pai para ser entregue, será morto por ímpios. Ele será morto por pessoas pagãs e por todos aqueles que, dizendo crer no Senhor Deus Todo-Poderoso, mas não vivem piedosamente segundo a palavra de Deus. E cumprindo-se todos esses acontecimentos, esses discípulos se encontraram em choque, porque nós esperávamos que esse homem viesse a restituir Israel, nós teríamos um governo perfeito, seríamos o topo de todas as nações, Israel seria aclamado, o nome de Deus receberia louvor e glória. Eles ainda não haviam compreendido. Nós vemos lá em livro de Atos, no capítulo 1, quando um dos discípulos pergunta: Senhor, é este tempo que irá restaurar o reino a Israel? Não vos compete saber os tempos estabelecidos pelo Pai, mas vocês receberão poder, e vocês avançarão o reino, pregando o evangelho, a começar por Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. E no decorrer de toda a história da igreja, o evangelho foi dado pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque o homem é incapaz de levar a palavra, porque esses dois discípulos nos dão um relato disso, se encontraram perplexos, abatidos diante da situação que acontecera. Eles, ouvindo toda a pregação de tudo aquilo que as Escrituras, a quais eles sempre tiveram contato, as pessoas costumam até hoje dizer que um judeu, um israelita, nascido ali uns seus 7 anos de idade, aos 5 anos de idade, onde ele se inicia tem aquele mishivá, e ele consegue fazer o quê? Ditar, decoradamente, textos e mais textos da Escritura. Que coisa linda, mas isso tudo é inútil se não crer. Decorar textos da Escritura, decorar vários versos, fazer filactérios, como o próprio Senhor Jesus Cristo combateu, porque tudo isso os tornava puramente, unicamente religiosos, porque ele não havia o quê? Acompanhamento de fé, um coração transformado, um coração remido, com fé no Messias que haveria de vir. Como muitos cristãos do Antigo Testamento, crendo no Messias que haveria de vir, creram nas ofertas, os sacrifícios oferecidos, sabendo que ali tipificava aquele sangue puro, inacessível, que haveria de purificar pecados. E agora vem na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E esses discípulos perdidos, tristes, confusos. E aí o próprio Cristo, no terceiro dia, como ele ensinou, dentro da Escritura, como havia dito os profetas, ele diz: vocês não terão nenhum outro sinal senão de Jonas, de que o Filho do Homem estará por 3 dias no ventre da terra. E ele ressuscita, e ele mesmo se coloca no caminho junto com os discípulos, coloca-se ali junto, como que se dando de que não entendendo a situação, mas apenas para saber o que se passava no coração daqueles discípulos. E então eles expõem a sua amargura, a sua tristeza, porque Jesus Cristo, varão poderoso em obras, em palavras, nos lembra quem? Moisés, como diria: mas o Senhor Deus há de vos suscitar um profeta semelhante a mim. O que Estevão diz a respeito de Moisés? Varão poderoso em obras e palavras, tipificando a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E este varão se coloca agora ressurreto em glória, num corpo glorificado, no meio dos discípulos, onde muitos estudiosos vão dizer, e eu creio dessa maneira, que ali o Senhor Jesus Cristo não está com aquele corpo cansado, fatigado,
aquele corpo surrado de uma vida de labuta, de perseguições, mas um corpo glorificado diante dos discípulos, e começa ali a expor as Escrituras. E ele pergunta: ora, o que aconteceu? O que tem ocorrido que tem deixado vocês assim tão abatidos? E então eles expõem a situação de como esse homem se colocou contra toda a religiosidade da época, se levantou toda contra o sistema eclesiástico da época, contra os falsos ensinos, porque ele veio para fazer a vontade de Deus Pai. Ele nunca veio para fazer a sua vontade, mas em comunhão com o Pai, a vontade do Pai de trazer a sua igreja alicerçada na verdade e na justiça. E ao fazer isso, se colocando no meio deles, como se encontra a igreja ainda hoje, perdida, abatida, olhando para o mundo à volta e perdendo de vista a palavra de Deus, que traz a mensagem a quem nós devemos servir, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele está o conforto, nele está a segurança, somente nele está a salvação. E assim se encontra a igreja nos dias de hoje. Comemoramos os 505 anos de reforma protestante, uma vitória de Deus no mundo, por meio da igreja de Cristo, que se mantém fiel, que se mantém alicerçada na verdade, mas que muitas das vezes perde de vista o foco, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda hoje Ele se coloca no meio de nós, pelo poder do Espírito Santo, a convocar a igreja a se voltar à sua bendita palavra, nos lembrando dessa data, para que nós venhamos, por meio da palavra de Deus, observarmos a Cristo em toda a Escritura e nele estarmos alicerçados. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele expõe a palavra de Deus. Nécios, a palavra nécios quer dizer ignorantes. Porque se são tão ignorantes, porque são duros de coração para compreenderem a palavra. Durante todo o tempo que eu estive com vocês, eu vos preguei a verdade. Eu não preguei como pregava os mestres da lei, como pregavam os fariseus, transformando 2 vezes mais os homens filhos do inferno do que eles mesmos, porque enganavam as pessoas. Mas o Senhor pregava como quem tem autoridade, porque Ele é a própria palavra. Ele veio não para anular a lei, mas para cumprir a lei. Ele veio para ensinar a justiça, o caminho da verdade, a não quebrar aquele que já está castigado, a apagar o pavio que fumega, mas a confortar o coração. E disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitos hoje estão se perguntando: poxa, mas a igreja é cheia de regra, é cheia de liturgia, cheia daquilo. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho da graça de Deus, aonde a sua liberdade em Cristo é para a glória do Senhor, não é libertinagem, mas chamar a igreja à verdade, ao discernimento, porque é o próprio Deus quem vos ensina por meio da sua bendita palavra. Mas por que a igreja se encontra confusa? Porque não tem dado ouvido aos profetas, não tem dado ouvido aos apóstolos que se encontram na palavra de Deus. Já não existem mais apóstolos hoje. Os únicos apóstolos existentes são aqueles levantados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dos quais escreveram a palavra de Deus. Lucas não é um apóstolo, mas foi testemunha ocular. Ele esteve junto com Pedro, andou junto com Paulo, companheiro de Paulo nas missões, a qual ali junto desses homens ouviu atentamente os relatos apresentados por ele, e o próprio Lucas viu os poderes miraculosos do poder do Espírito Santo de Deus apresentado por esses homens, porque se fizeram o quê? Vazio deles mesmos, mas preencheram toda a sua mente, toda a sua pessoa pela palavra de Deus. Encharcaram-se da palavra de Deus e viviam, como Paulo vai dizer, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim, para que as pessoas vejam a Cristo em mim, para que as pessoas olhem para mim e vejam a Cristo, e assim seguir na caminhada cristã, continuar na nossa caminhada. E assim como esses discípulos, nesse relato que nós temos, confusos, perdidos, entristecidos, mas nunca abandonados. O que o Senhor Jesus Cristo nos tem ensinado: eu não vos deixarei só, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco, e Ele está conosco na pessoa bendita do Espírito Santo, o Espírito de Jesus, a qual Lucas vai nos relatar em Atos, o qual o Espírito de Jesus os impediu de pregar na Ásia. O Espírito de Deus, esse nos faz lembrar a palavra, e nós temos a convicção de que não é por ideologia humana, não é por filosofias, não é por líderes políticos que nós vivemos. A nossa esperança não está nesse mundo,
mas naquilo que a palavra de Deus nos anuncia. E o Senhor Jesus Cristo diz: ó nécios, não haveriam de saber de se cumprir tudo o que está escrito ao meu respeito nos profetas, que o Messias haveria de padecer? No verso 25, eles disse: honestos e tardos de coração, para crer de todos os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele não veio para trazer um reinado político, vida boa neste mundo. Não que isso seja errado, não, tudo o que temos, tudo o que recebemos vem das mãos de Deus, mas ele deixa claro que o reino dele não é deste mundo e que nós haveríamos de passar lutas, privações nesse mundo, por causa da sua palavra, por causa da sua palavra. E aqui ele vem para trazer lembrados de que a palavra de Deus não falha, de que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira e há de se cumprir, não há de fugir dela um só tio, uma só vírgula, um só acento. E de que aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, que anda na presença do Senhor, tem que trazer esta mensagem gravada no seu coração, gravada no seu coração. Então, quando se aproximavam da aldeia, o Senhor já decidiu, passando à frente deles, e falaram: fica conosco, passa a noite conosco, porque já vai se levantando as horas, e a sua presença nos alegra. A sua presença aqui nos fez querer aprender mais e ouvir mais a palavra, e o Senhor aceitando com eles. Mas na partir do pão, o Senhor lhe abre os olhos, nos lembrando a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, na partir a ceia do Senhor, que é justamente isso: em memória de mim. E lhes abre o entendimento para que eles vejam ao Senhor Jesus Cristo e a sua obra que está sendo realizada, de que não foi frustrada e de que há de avançar pela igreja. Então os discípulos maravilhados, o Senhor Jesus Cristo os abandona nesse corpo de glória. O Senhor Jesus Cristo aparecia e desaparecia como um fantasma, aparecia e desaparecia, mas não sendo um fantasma, de maneira que eles, maravilhados, ele come com eles e vai dizer: olha, vocês não creem? Olha aqui as minhas mãos, os meus pés, as marcas, apalpem. Os discípulos ainda atônitos diante disso, ele disse: acaso tem algo de comer? E comeu com eles, e nos trazendo alicerçada a esperança de que nós estaremos com o nosso Senhor um dia, e de que ansioso é esse dia de estarmos com Deus. Então eles dizem: então lhe abriram os olhos para que reconhecessem, mas desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O coração da igreja deve arder com a exposição bíblica. Infelizmente eu não sou um excelente pregador, é o que tenho. Infelizmente eu tenho procurado dar o meu testemunho, eu tenho buscado pregar a palavra a pessoas que não são cristãs. Eu tenho procurado pregar a palavra a pessoas que não são crentes, que não estão assentadas em bancos de igreja, mas aqueles que se encontram num estado de morte espiritual, assim como todos nós nos encontrávamos. Porque muitas das vezes a igreja cai nesse comodismo, outras vezes perdeu de vista a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e ela caiu de novo na mesma religiosidade que foi combatida pelo próprio Cristo dos anos passados. As pessoas vêm para a igreja apenas para ouvir um sermão, aí prestam atenção em pontos, prestam atenção em tudo isso, aquilo, mas o coração não arde com a exposição da Escritura. Não é o coração que queima com a alegria de estar na presença de Deus e ouvir a mensagem de Deus. A leitura simples da palavra de Deus tem trazido muitos à vida eterna por meio da simples leitura do texto bíblico. E eu creio nisso, mas e aqui eu não estou querendo romantizar também o anti-intelectualismo, o de não estudar a palavra de Deus. Leiam, estudem, mas orem para que o Senhor aviva o nosso coração, para que nós, uma vez cativos da palavra de Deus, sentimos o nosso coração ferver e fazemos aquilo para o qual nós somos chamados: avançar o reino de Deus nesse mundo. Avançar o reino de Deus nesse mundo. Que vocês possam ter o coração queimando pela essa palavra, orando a Deus para que sejam tochas vivas nesse mundo, na igreja, para que assim como homens no passado foram levantados, Lutero, Melanchthon, Calvino, todos esses homens, pregadores hoje conhecidos pelas redes sociais, que pregam o Evangelho, e Deus tem usado esses homens, saiam daqui também, da primeira igreja de Carapicuíba, uma igreja avivada, uma igreja usada no poder do Espírito Santo, para poder pregar o Evangelho e se fazer conhecido em todo o mundo. Pregue a palavra, anuncie a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele é a mensagem, Ele é a palavra de Deus.
que essa palavra ela arda nos nossos corações e nos leve ao estado de arrependimento, de convicção de pecado, e de que nós possamos dizer: Senhor, nós carecemos da Tua presença, para que nós possamos ser usados como tocha viva no mundo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, na mesma hora, verso 33, levantando-se, voltaram a Jerusalém. Não era madrugada, não era tarde, não era alta hora. Estavam com medo, com medo ali de que o Senhor Jesus Cristo avançasse, porque já era hora. Mas na mesma hora, assim que o Senhor desapareceu da presença deles, eles voltaram para Jerusalém. Você já ouve a palavra de Deus, o seu coração arde, e você fica naquele estado eufórico em que você quer orar, você quer pregar, você quer evangelizar, porque a palavra de Deus está viva em você, e você agora também se encontra vivo, e você quer pregar a palavra. Ou nós saímos daqui apenas com aquele aquecimento momentâneo e entramos dentro da porta da nossa casa e acabou. Agora é vida secular. Agora a semana que vai continuar não tem nada a ver com aquilo que eu senti dentro da igreja. Porque se a palavra de Deus, irmãos, que é pregada no púlpito, não ardeu o nosso coração, não transformar os nossos corações, não tirar todo o impedimento, e aqui eu não estou chamando ninguém à irresponsabilidade, para fazer besteira e dizer que está fazendo em nome de Deus, mas que haja o que? Essa chama, essa vivência de querer pregar o Evangelho. Tem as bibliazinhas ali em cima do balcão, pega, entrega para as pessoas dentro do ônibus quando você for trabalhar, entrega para os seus colegas no serviço, entrega para as pessoas, evangelize, porque essa palavra que arde no meu, arda no seu e arda também no coração deles, para que as pessoas, numa simples leitura do texto bíblico, possam ver a Cristo Jesus, a salvação, porque somente nele há a salvação e somente nele há a vida. Não há vida em nenhum outro lugar, não há vida em nenhuma outra coisa, senão em Cristo Jesus, e esse apresentado pelas Escrituras, a qual nós estamos lendo agora. Que ferve o meu coração, que ferve o seu, para que nós possamos viver para o louvor da glória de Deus. E que o Senhor avance a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta cidade, para que nós possamos, irmãos, com este ânimo, não temendo a alta madrugada, não temendo a noite, não temendo o escuro, não temendo obstáculos, inimigo que irá se levantar, porque serão perseguidos. Vocês serão perseguidos dentro das próprias igrejas, vocês serão perseguidos entre os seus parentes, vocês serão perseguidos na sociedade, porque são discípulos de Cristo e não temem a escuridão da noite, não temem a escuridão que se levanta no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas o nosso Senhor, Ele venceu o mundo e a Ele foi dado todo o poder, toda a autoridade. E Ele disse: vão, façam discípulos. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles conhecido no partir do pão. Será que nós temos reconhecido o Senhor Jesus Cristo na ministração da palavra, no partir do pão da ceia do Senhor, ou fazemos isso puramente, meramente, religiosamente? Porque agora se aproxima o primeiro domingo do mês, onde participaremos da ceia do Senhor. E será que nós reconhecemos? Será que nós estamos com os olhos revelados, despertos, para reconhecermos o Senhor Jesus Cristo, para estarmos na presença do Senhor, nos alegrando nele, na sua palavra, fervendo o coração para podermos avançarmos no mundo? Que nós não nos encontremos desta forma, irmãos, perdidos, confusos, como esses dois discípulos no caminho de Emaús. Ó nécios, acaso não vos convia que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na palavra de Deus? Versos 44 e 45. A seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Sempre o Senhor Jesus Cristo ensinou, enquanto Ele esteve presente fisicamente no ministério terreno, no seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo ensinou a partir da Escritura, ensinou a verdade a partir da Escritura, que de fato que o povo estava tão enterrado na mentira, na distorção da palavra, que ao ouvir a palavra da verdade, criam ser a palavra da verdade uma heresia, e por isso se levantavam contra ele, passavam mão em pedras, e por isso apedrejavam, procuravam matá-lo, mas ainda não era o seu tempo. A seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei estando convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, em toda a Bíblia do Antigo Testamento. Era o Antigo Testamento que era usado para pregar o Evangelho a Jesus Cristo, porque ainda não havia o quê? O Novo Testamento ainda não havia sido escrito.
estaria em processo por meio dos discípulos do Senhor, que inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus, trariam os relatos como esse, o qual hoje é usado para a alimentação da igreja, para o fortalecimento, para que a igreja se mantenha fixada os olhos no Senhor e Salvador. Então lhe abriu os entendimentos para compreender as Escrituras. Essa palavra, ela nos fortalece, ela nos anima o coração, porque ela é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus, alertando a igreja a anunciar toda a Escritura, a pregar o Evangelho, a pregar o reino de Deus em toda a Escritura, porque toda ela fala dele, da sua obra redentora. A nossa visão das Escrituras de mundo é criação, queda, redenção e a glorificação. Olhamos o mundo por esse aspecto, que é o aspecto da palavra de Deus, aonde procuramos trazer cativo todo o pensamento em Cristo, porque Ele nos chamou para darmos testemunho dEle, nos ensinando por meio da sua palavra, de que Ele é Senhor, de que Ele nos regenerou dos nossos pecados, do nosso estado de morte, pela sua graça, não por mérito algum nosso, para que nós hoje pudéssemos andarmos na luz, porque Ele é luz, para que possamos confrontar o mundo com a sua palavra, porque Ele é quem revela a iniquidade e o pecado do mundo. Então que nós possamos, por meio da palavra de Deus, chamar os homens ao arrependimento pela palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a igreja, a primeira igreja de Carapicuíba, a primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba, uma igreja reformada quer dizer que voltou, não fugiu da palavra de Deus, mas voltou para a palavra de Deus. Assim como esses discípulos que estavam perdidos foram chamados a voltar à palavra, porque é disso que o Senhor Jesus Cristo ensinou durante o período em que Ele esteve fisicamente com eles, e continua a ensinar hoje por meio do teu Santo Espírito à sua igreja, por meio de pregadores que Deus tem usado, Deus tem levantado. São homens que foram chamados por Deus sendo nada sendo, mas dando toda a glória ao Senhor, porque são servos aqui no sentido de escravo. Quem é escravo não faz o seu querer, não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade do seu Senhor. E a vontade do nosso Senhor é essa, de que todos sejam chamados ao arrependimento, chamando todos os homens ao arrependimento, a crerem que somente em Cristo há salvação, de que a salvação não está em reinos políticos, em governos políticos. Devemos viver aqui sim com responsabilidade, dando toda a glória a Deus em tudo, porque tudo pertence a Ele, mas vivendo para a glória de Deus, almejando aquele grande dia em que o Senhor retornará, e de que nós estaremos com Ele em alegria, em triunfo, na presença junto com o Senhor, porque Ele é triunfante e a sua igreja é triunfante. A igreja que é o quê? Cativa a sua palavra. A igreja que tem o coração fervendo em toda a exposição bíblica, em todo domingo. A igreja que se alegra em cada estudo bíblico, porque fala do seu Senhor. A igreja que se alegra em avançar no mundo, sendo escarrado, sendo cuspido, sendo apedrejado, mas alegres, porque em Cristo há salvação, e nós nos alegramos em avançar o reino por meio da palavra de Deus. Então, irmãos, essa mensagem simples que eu trago aos irmãos é uma simples reflexão dentro desse relato, desses dois personagens, discípulos do Senhor, que não entendendo qual era o plano de Deus, a obra de Cristo na cruz do Calvário, se encontraram confusos, perdidos, porque acreditavam ser Ele a restauração do reino terreno. Mas Ele é Senhor, Ele já reina, Ele já recebeu todo o poder e autoridade no céu e da terra, e nos deu essa ordem. Ele nos deu da grande comissão de vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar os meus ensinamentos, as minhas palavras, a minha lei, que é a sua bendita e santa palavra, para que nós, irmãos, diante de todo e qualquer levante que venha, estejamos firmados em Cristo Jesus e possamos pregar a palavra de Deus, para que nós não venhamos nos ver como esses dois discípulos, como em muitos momentos a igreja se encontra em todo o mundo, confusa, perdida, indo por vento de doutrina, qualquer tipo. Tem crente crendo em horóscopo, achando que é Bolsonaro ou Lula que vai salvar. Não é. Deus é soberano, não anula a nossa responsabilidade. E nós somos chamados a andarmos com a mente cativa à palavra do nosso Senhor, porque o alvo é servir a Cristo, não tendo a nossa vida valorosa para nós mesmos, contanto que nos cumpramos a palavra de Deus, aquilo que Ele nos designou,
Porque cada um de nós aqui, cada um, não tem um sequer, se somos salvos em Cristo Jesus, somos comissionados a avançar o reino. Não é um, não é outro. É certo que se faz separações, grupos para o evangelismo, entendendo a condição social de cada um, mas todos nós somos chamados a avançar o reino, aonde você está, porque não se limita a essas 4 paredes, mas o mundo pertence a Deus. Então, irmãos, que nós possamos ferver o nosso coração, termos uma vida de temor e tremor na presença de Deus, e clamando e orando: Senhor, faz de mim um servo melhor. Já somos inúteis, a gente só é inútil porque faz o que manda. A palavra diz que nós já somos inúteis. Você tem vergonha de pregar o evangelho e avançar o reino? Você já é um inútil. Eu sou um inútil. Eu sou um inútil. Porque muitas das vezes essa palavra também não arde no meu coração como eu gostaria. Mas se nós nos colocarmos em oração e clamar e falar: Senhor, faz de mim uma tocha nas tuas mãos, para que eu pregue o evangelho, para que a igreja presbiteriana de Carapicuíba se faça conhecer no bairro, porque tem gente que mora do lado e não sabe que tem a igreja aqui. A gente está perdido no caminho de Emaús, a gente não sabe para onde vai, a gente não lembra da escritura, os nossos olhos estão fechados na ceia, no partir do pão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja, porque nós seremos cobrados. E aqui eu não quero lançar medo sobre ninguém, ameaça sobre ninguém, mas chamo o quê? A consciência de quem é servo. Porque éramos escravos do pecado para a condenação e para a morte, mas Ele nos fez escravos da justiça para a vida em Cristo Jesus. É o nome do Senhor que tem que receber louvor e glória. Não nós, mas o nome do Senhor receba louvor e glória. Oremos, irmão. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor, por essa bendita palavra, ó Deus, que o Senhor falou aos nossos corações, que o Senhor nos molde, ó Deus, que o Senhor nos desperte, que a tua palavra arda em nossos corações, que nós possamos nos debruçar sobre a sua santa e bendita palavra, para meditarmos e buscarmos no Senhor a alegria de viver, não tendo por preciosa a nossa própria vida, mas tão somente glorificar e exaltar o seu nome nessa terra. Ó Deus, tem de misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo, ó Pai. Nesse momento, nós aproveitamos para colocar na Tua presença que se encontram enfermos, por aqueles nossos irmãos, ó Deus amado, que estarão em viagem esta semana, como a nossa querida irmã Francisca, pelo seu esposo que foi acidentado. Ó Deus, sejam as Tuas mãos, ó Pai, sobre a vida da parente da nossa irmã, ó Deus amado, que o Senhor recolheu, que o Senhor abençoe a família, fortalecendo eles no Espírito, para que no Senhor eles tenham a alegria, a esperança, ó Deus. Ó Senhor, nós como igreja colocamos na Tua presença, Senhor, para clamar a Tua misericórdia, que o Senhor aviva-nos, ó Deus, que o Senhor comece por nós a nos avivar, que o Senhor nos alegre o coração, que o Senhor, ó Deus, venha a derramar, ó Pai, abundantemente, poderosamente, essa alegria de servir a Ti e de anunciar o Evangelho. Tem de nós misericórdia, Senhor. Nós clamamos, nós nos ruborizamos, ó Deus, como igreja do Senhor, clamando a Tua misericórdia, para que diante desse mundo, esse mundo tenebroso que vai avançando, nós como igreja viva do militante do Senhor, possamos anunciar o Evangelho. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, a minha negligência, perdoa, Senhor, os meus pecados. Usa-me, ó Deus, nas Tuas mãos, como o Senhor tem usado os Teus servos. Faz de nós tochas vivas, ó Deus, para que o Teu nome receba honra, louvor e glória. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.